Tá? Todos estão me ouvindo agora? Beleza? Agora vai. Estamos aí incumbidos hoje aí de feliz sábado, né? E está aí trazendo junto aí com os irmãos a recapitulação da lição, para junto, né, na verdade, estarmos fazendo essa recapitulação. E é interessante que o Provai Verde, tudo que a gente tem lido desde o início aí, visto, fecha a coalição, né? Temos aí o nosso professor Gesiel aí, né? Da escola. E, opa, tá fechado não? Tá aberto. Estou dizendo que tá fechado o meu áudio, mas tá aberto. Tá aberto sim. Estão me ouvindo. Então, retomando aqui, temos aí o nosso amado irmão Gesiel, da escola, né? Temos aí o Márcio, a Dá aí, o pessoal. Temos uma equipe de peso da escola hoje aí. Então, estamos bem assessorados. Mas é interessante que vai falar sobre a educação, né? A igreja e a educação. E, lendo dentro de um contexto geral, a gente vê aqui a importância do aprendizado, sabe? E eu pensando aqui, fazendo uma comparação com escola e igreja, isso num modo geral, se nós pegarmos, tem a escola adventista, tem o SESI, tem a escola pública, às vezes um é um pouquinho mais atrasado que o outro, né? Um é mais para frente, outro é um pouquinho, né? Mas o ensino, ele segue a mesma linha. Sim ou não? Os que entendem, né? Aí que estão mais por dentro. Segue a mesma linha, é o mesmo padrão, a matemática, né? Segue a mesma linha. E dentro do nosso contexto aqui, falando sobre igreja, né? E a lição vai falar sobre irmãos nossos que não têm essa visão que hoje nós temos. Por que essa educação na igreja é tão diferente? O que os irmãos podem falar um pouco sobre nós aí? Depois nós já vamos ler o nosso texto para memorizar ali. O que os irmãos podem falar para nós? E o porquê terá dessa diferença? Pode abrir o áudio aí, pessoal. Oi. Posso dar participação aqui, Mar José? Vamos lá, meu mano. Vamos lá. Isso aí aqui é para nós batermos aqui. Então tá bom. Um bom dia para todos, um feliz sábado também. Hoje eu não estou em Viamão, final de semana eu desço aqui para Taquara, né? Eu estou aqui na Igreja do Mundo. E aí, mas eu pedi para que a Vanessa me mandasse o link da mesma forma, porque na escola sabatina eu fugidinha, eu estou aqui na sala de um dos departamentos que não está funcionando na igreja, para participar com vocês aqui também, tá bom? Mas nesse contexto de educação, qual é a ligação que existe entre educação e a igreja? A gente vai perceber algo muito simples. Nem sempre as escolas, elas existiram, né? As escolas que você tem lembrança assim, na Bíblia, você vai lembrar de Eliseu visitando uma escola de profetas. Talvez sejam dos primeiros que você vai lembrar assim da palavra escola na Bíblia, né? Foi uma visita que ele foi para alguns aprendizes de profetas, porque a gente fica pensando que os profetas geralmente eram escolhidos, né? Não, eles se colocavam à disposição, eles estudavam qual era a postura de como ser um profeta, né? Como ele agia, qual deveria ser. Então, acabava que os alunos dessa escola, eles olhavam para um profeta em particular para ser o seu mestre. Nessa história em particular, a figura de Eliseu, ele era uma pessoa considerada assim como um mestre, né? Na figura do legado de ser um profeta. Então, a escola sempre fez parte do contexto assim de eu saber o que é um legado, né? E você olha na figura de sempre os profetas, os juízes, os reis do passado, o grande exemplo deles era Cristo Jesus. Então, eles eram ensinados, sempre existiu a figura do ensino no contexto religioso. A gente pode perceber isso na figura dos textos da Bíblia. Olhando por
Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômios, e você vai perceber assim um texto que é muito usado, principalmente na apresentação de crianças. Vocês lembram qual é esse texto? Ensina, olha a palavra aqui, ó, falando sobre educação, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não vai se desviar dele. Ou seja, existe um objetivo no ensino. Eu não ensino qualquer coisa. Embora tudo que eu ensinar para uma criança hoje ela vai aprender, seja bom ou seja ruim, né? Seja para o crescimento dela ou para a perdição dela. A gente acaba ensinando. Essa semana nós fizemos uma reflexão na escola sobre Jesus, em um momento que você vai encontrar ele com uma multidão. Mas a Bíblia vai além. Ela disse que existiam ao redor de Jesus multidões. Ou seja, ele estava falando para uma multidão, aparecia outra, e mais outra, e mais outra, e quando você via, tinha 5, 10, 15 mil pessoas no lado de Jesus. As multidões. E quando isso acontecia, Jesus ele ia para um lugar separado. Percebam que você vai encontrar Jesus subindo no monte, subindo num barco, subindo numa pedra, embaixo de uma árvore. E quando ele faz isso, a Bíblia faz um destaque. E ele parava para os ensinar. A figura de Jesus, pelo menos 3 coisas, 3 elementos principais, nortearam a vida de Jesus aqui nessa terra. Primeiro, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Essas 3 coisas foram a tônica do ministério de Jesus aqui na terra. Mas geralmente a primeira delas está na figura de Jesus como um ensinador, como um professor. Quando ele dá a missão lá no capítulo 28 de Mateus, que ele está se despedindo dessa terra, ele diz para os discípulos, agora vocês vão, ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a primeira palavra que vem é ensinem. Então, a ligação que existe hoje entre a escola e a igreja, ou a educação e a igreja, está nessa tônica. Nós fomos separados para o ministério, nós fomos separados para uma comissão, para uma missão, em primeiro lugar, para ensinar. E o José, ele usou uma expressão aqui, existem várias escolas, essa, aquela outra, qual é a diferença entre elas? Na verdade, o propósito é o mesmo, que é ensinar. Umas com algumas deficiências, né? Mas todas elas, o objetivo é de ensinar para um objetivo. Para quê? Para que o aluno, quando ele sai dos portões da escola, ele tenha condições de contribuir com a sociedade, sendo um médico, um advogado, um missionário, um pastor. O objetivo da educação é esse. Mas na educação cristã, o objetivo é ensinar as pessoas o quê? Quem é Jesus? Por que ele veio? Qual é a diferença que ele faz na nossa vida? Por que nós precisamos aprender de Jesus? E quando nós aprendemos de Jesus, o objetivo é alcançado. Que objetivo é esse? Nós precisamos ter Jesus como nosso Salvador, porque queremos herdar a vida eterna, que a vida eterna é estar no céu e na nova terra posteriormente, depois do milênio, né? Para vivermos uma eternidade ao lado de Jesus. Agora, a Bíblia tem um questionamento lá no livro de Romanos que diz assim, como eu vou saber se não há quem me ensine? A gente vai encontrar isso também na figura de Filipe no meio do caminho, quando encontrou o eunuco, lembra? Que ele estava lendo Isaías 53 e ele perguntou, você entende o que você está lendo aí? E ele diz o quê? Como é que eu vou entender se não há quem me ensine? Então, a gente volta de novo na palavra ensino. Nós precisamos ser ensinados para que possamos ensinar. Jesus separou os 12 discípulos para que fossem ensinados aos pés de Jesus, porque quando eles partissem, a missão deles era o quê? Ensinar. Agora, qual é o objetivo? No final, todas as pessoas aceitariam a mensagem? Todas as pessoas seriam salvas? Não. Mas a nossa parte, nós precisaríamos fazer. Porque essa parte de convencer a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo, não é nossa. A nossa parte é ensinar. A obra de converter o coração das pessoas, ela é de uma única pessoa, que é o Espírito Santo. Então, eu termino a minha contribuição aqui, que foi bem extensa, irmão José, desculpa aí, mas nesse contexto, vamos lá. Uma introdução na lição aí nessa questão de a igreja e a educação. Amém. José. E uma coisa que eu também, irmão, falando aí, é bom, vamos ampliando aqui o pensamento, é que assim, irmão, o estudo, como a gente falou ali, independente dele ser um pouco mais, vamos supor, um pouquinho mais fraco, vamos dizer assim, entendimento um pouquinho mais lerdo. Oi.
Tá fechado o áudio. E a gente está ouvindo pelo da Tainá e da microfonia, mas uma participação que teve pelo Facebook é da professora Deise, do primeiro ano, aqui da Escola de Santa Cecília. Ela disse que Jesus é a referência dela como professor. É só passando aí para os irmãos a participação pelo Facebook. Amém. Amém. E como eu estava falando ali, né? E a lição veio falar sobre isso, né? Que Cristo é a nossa referência. A Bíblia, a palavra é a nossa referência. E como eu estava falando, a ação de ser um estudo um pouco mais forte ou um pouco mais fraco, mas o alvo do aluno, né, daquele que quer crescer, vamos supor, na vida aqui nessa terra, é o quê? Ele estuda, né? Terminou lá a sua primeira fase, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar passar num vestibular, para tentar entrar numa faculdade, né? Então, você vê que há um processo na ação do estudo, né? Então, o que acontece? Quando se fala da igreja e a educação, nós precisamos estudar para quê? Para compreender, para entender qual é o caminho correto, vamos dizer assim, para sermos aprovados no vestibular de Cristo. Entende? E aí, o que eu vejo nisso? Hoje, muitas pessoas, elas estão estudando, elas têm estudo, a gente precisa achar a palavra correta, mas assim, um estudo mais mais fraquinho, que eu digo, como é que falando através da palavra, como diz a palavra ali, tá no leitinho ainda, né? Não está com uma alimentação mais forte ali, uma comida mais forte. Aí é o que eu digo, se um aluno hoje, né, professor Gisel, fala para nós aí, se ele não estuda, se ele não se dedica, ele vai passar no vestibular? Não vai. É ou não é? É verdade. Hoje então, você quer dizer, aí... Oi? Eu só ia dizer que nessa tua linha de pensamento a gente vai encontrar na escola dois tipos de situações dentro de uma sala de aula. Você vai encontrar o professor querendo passar o conteúdo para que ele passe de ano, que ele seja aprovado, né? E você vai encontrar dentro da sala de aula 30 alunos ali, 30 pessoas, 30 seres humanos, né? E desses 30 que tem dentro da sala, você vai separar ali duas classes, os alunos e os estudantes. O aluno são todos da escola. Os estudantes são aqueles que se aplicam no conteúdo que o professor está passando. Né? A mesma coisa que você vai encontrar dentro da igreja, o mesmo grupo. Você vai ter ali 100 pessoas dentro da igreja da Cecília. Você vai encontrar 10, 12, e olha que eu estou sendo aqui, talvez, muito pessimista, muito negativo na minha análise, né? Eu estou me incluindo nessa situação, tá? Mas você vai encontrar de uma igreja de 100 pessoas, você vai encontrar 15, 20 que são estudantes da palavra, porque eles querem serem aprovados, não pelo estudo, mas porque eles conheceram o caminho que vai chegar ao céu. E existem aqueles que são os alunos, né, dentro da igreja, que eles estão lá para ouvirem, eles ouvem, né, eles assistem, eles estão ali, mas eles não buscam, eles estão, como você falou, no leitinho, no superficial, né, eles se contentam, né, só com ouvir, eles não se incluem dentro do processo. Eles não se colocam à disposição para cavarem mais fundo as pérolas que a Bíblia tem para oferecer para nós. E aí o que acaba acontecendo? O estudo ele acaba não fazendo diferença. Quer ver um exemplo? Quando eu estava na sétima série, eu sempre fui muito visual. Então, dificilmente eu passava tempo estudando, né, para alguma prova. Eu era visual. Eu olhava para o conteúdo da matéria, o professor passando o quadro, e eu me enfiava naquilo para fazer a prova. Só que na sétima série isso não foi suficiente. E eu passei o primeiro bimestre com vermelha, segundo com vermelha, terceiro com vermelha, quarto com vermelha, provão, vermelha, e eu reprovei em uma única matéria, matemática. Depois daquele ano, você ia me pegar estudando, tirando tempo para estudar os livros, fazendo tarefa de casa, e eu nunca mais reprovei. Mas porque eu precisei primeiro me envolver com o estudo para perceber que eu precisava gostar da matéria. Não adianta também, Jesus usou uma expressão na lição dessa semana que foi a figura da figueira, né? A figueira, ele estava passando no caminho e viu umas figueiras muito bonitas, cheias de folhas, né? E eles imaginaram, nossa, ali a gente vai encontrar fruto. Quando chegaram lá, só tinha folhas. Então, o risco que nós corremos hoje de ser um aluno na educação do céu é exatamente esse. Nós acharmos que estamos, né, que ir na igreja,
de que pegar a Bíblia de vez em quando, estudar a lição da escola sabatina uma vez por semana é suficiente para mim ter conhecimento para eu ser firme na hora da tentação, para que eu seja uma pessoa que seja de caráter, que produza os frutos do Espírito Santo. E quando isso não acontece, eu sou um cristão. Todo mundo, nossa, olha o Gesiel, que bonito, né? De gravata na igreja, não falta um culto, é dizimista, tudo certo. E eu corro o risco de, no dia da volta de Jesus, ele dizer para mim assim, eu não conheço esse cara aí. Mas, Senhor, eu não preguei, eu não devolvi o dízimo, eu não estava na igreja. Eu não te conheço. Porque eu era um aluno, eu não era um estudante. Eu era um membro, eu não era um discípulo. Então, essa situação precisa ser bem trabalhada na minha vida, eu, Gesiel, né? Trabalhar que eu não seja apenas um aluno na educação do céu, mas que eu seja um estudante. E que a minha situação não seja apenas para estudar para passar na prova. Porque aí eu estou trabalhando a minha vida só com obras, por merecimento. E a Bíblia diz que eu não mereço nada. Eu careço único e exclusivamente da glória de Deus. Então, eu preciso ser um estudante, me envolver, gostar da matéria e fazer aquela matéria por amor. Eu não estou apenas estudando para a prova. Eu estou adquirindo conhecimento porque o meu objetivo não é apenas a nota. É eu estar no céu de verdade. Porque eu gosto das coisas do céu. Eu sinto prazer nas coisas do céu. Não é só de aparência, né? É verdade. E a educação, né, meu irmão, assim, ó, o que acontece? A educação, ela tem um princípio, e que está aqui onde se inicia aqui, né? Que diz assim, ó, que desde os tempos primitivos, os fiéis se reuniam, né? Para adorar a Deus nas sinagogas, lares, igrejas, né? Mediante o quê? Ao seu estudo, né? Mediante ao estudo da Escritura e a adoração. Então, quer dizer, e ele desejava ardentemente conhecer a Deus e compreender a vontade dele para a sua vida. Então, qual é o ponto que eu tiro aqui? O ponto é que eu preciso, às vezes as pessoas dizem gastar, não é gastar, eu preciso investir tempo. Eu preciso parar, eu preciso mentalizar, né? O exemplo, eu sou, como diria o ditado, eu sou meio tanzinho, eu sou meio mais lerdinho, assim. Eu tenho que parar, eu tenho que ler, eu tenho que ter a lição, sabe? Porque eu tenho no celular também, mas eu às vezes só escuto os áudios pelo celular, porque eu não tenho, eu gosto do papel, que você anota, você para, você lê, então você investe tempo. E o que o povo fazia era isso. Quando você reúne um pequeno grupo, vai falar uma lição, quando você reúne um pequeno grupo para falar das coisas do céu, para estudar o amor de Jesus, entende? Então você não está perdendo tempo, você está investindo tempo, né? Às vezes perguntas que as pessoas acham bobagem, ali fala, visto que a igreja deve ser um local de educação e ela deve conceder o quê? Um espaço para um diálogo genuíno, algo que nos edifique, algo que vá fazer com que nós venhamos a pensar no céu, igual o pastor Luiz pregou ontem à noite, uma mensagem tremenda. Venha fazer, eu até comentei depois aqui, a gente estava com um grupo bem bacana aqui, e eu comentei depois, as igrejas, na sua maioria, como nós iniciamos falando sobre a diferença de educação, a maioria dos nossos irmãos, eles não focam nessa visão da vinda de Jesus, de como vai ser, como nós devemos estar preparados, né? Qual é o caminho para isso. Então, quer dizer, essa educação ela tem faltado em muito na vida de muitos de nossos irmãos, tanto adventista quanto fora do nosso contexto, né? Então, a educação ela é algo fantástico, né? Muito fantástico. Irmão José. Sim. O Moisés Terraciano, ele está com um problema no notebook dele que ele não vai conseguir se comunicar com a gente através do vídeo aqui, do Zoom. Então, ele vai se comunicar muito pelo chat. Ele deixou um comentário aqui no chat aqui. A igreja tem esse propósito de ensinar as crianças, pois se não for feito isso, no futuro pode haver choro da parte dos pais, os principais educadores. Sim. Agora, nós falamos sobre educação, aí vem falar sobre a verdadeira educação, e aí nós vamos entrar no ponto em que eu sempre digo, e a nossa lição, assim como a Bíblia, a lição, ela só tem um foco, que é Jesus. E hoje, se nós pensarmos e formos sua palavra, a gente vai ver que a palavra já nos fala que no tempo do fim o amor de muitos se esfriarão. E um dos caminhos
para o reino, um dos caminhos para, até tem 3 pontos aqui que nós vamos chegar na nossa lição, é o quê? É você entender a educação de Cristo. Porque hoje nós somos muitas vezes impacientes, não queremos se envolver, não se preocupamos com o irmão. Então, quer dizer, há uma defasagem de amor. Há uma defasagem de amor. Agora, o exemplo aqui, ó, no domingo, a gente passando um pouquinho para frente aqui, vai falar ali sobre aquela questão do rabino ali, né, do professor, que perguntou para os alunos, né, sobre a questão de... Ele perguntou, alunos, como sabemos quando é noite e termina o dia? Começa, desculpa, vou refazer. Alunos, como sabemos quando a noite termina e o dia começa? Aqui os irmãos vão ler aqui, leram aí, lógico. E aí você lembra aqui, resumidamente, qual foi a resposta principal desse rabino, desse professor? Quem quer comentar um pouco para nós sobre esse tema aqui? É um tema, é uma resposta bem profunda. Essa observação que foi colocada nessa lição aí eu achei bastante interessante. Parece meio confuso as respostas, né? Tem que dar uma... Parece meio confusa as respostas, mas a gente vai perceber assim que o teor da resposta do rabino era: a gente só vai conseguir entender Deus quando nós conseguimos nos relacionar bem com o nosso ser humano. O próprio Jesus, quando esteve na Terra, ele disse assim, ó, se vocês não perdoam o irmão de vocês, como é que vocês querem receber o perdão de Deus? Se vocês não conseguem se relacionar com o irmão de vocês que vocês estão vendo, como é que vocês vão se relacionar com o Deus que vocês não veem? Então, existem algumas situações que na nossa vida, até a palavra de Deus usa um termo assim, ó, o meu povo perece, está perecendo e vai perecer. Eu estou acrescentando algumas coisas aqui, né? O meu povo perece é o que está no texto bíblico. Mas a gente poderia dizer assim, ó, o meu povo perece, está perecendo e continuará perecendo por falta do conhecimento. A nossa igreja, a Igreja Adventista hoje, ela nasceu de um movimento. Que movimento é esse? Um movimento de estudo da Bíblia. A igreja cristã primitiva, ela nasceu de um movimento. Que movimento é esse? Um movimento de estudar a Bíblia, né? E ela crescia em número, ela crescia com as pessoas que iam se aproximando, porque elas aprenderam na igreja primitiva e na igreja do movimento, lá atrás, o movimento milerita, que foi da onde surgiu a Igreja Adventista, eles aprenderam a amar uns aos outros. Na igreja primitiva, tudo entre eles era comum. Eles dividiam, comiam, repartiam o pão junto. No movimento milerita, as pessoas também, elas doaram tudo que tinham, porque eles tinham marcado uma data, né? Um erro ali teológico, mas marcaram a data do que eles fizeram com os dinheiros que eles tinham, com as terras. Venderam tudo para a pregação do evangelho. Entendeu? Então, existia um amor pela causa, um amor um pelos outros, né? A gente vai entender na história da Igreja Adventista que as pessoas financiavam Ellen White nas suas viagens, financiavam Guilherme Miller, financiavam o Will Smith, financiavam os grandes, né, da nossa história, do movimento cristão e do movimento adventista, foram financiados por quê? Porque existia o amor entre eles, né? Então, a gente percebe que hoje existe uma falta desse conceito porque as pessoas pararam de estudar a Bíblia. Você vai entender que hoje na igreja, quando você convida para uma classe bíblica, vem 2 ou 3. Você convida para um programa musical de um grupo especial, enche a igreja. Então, as pessoas estão mais preocupadas com um programa, né, do que com o estudo, o que é o objetivo, que é o estudo da palavra de Deus. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida aqui nessa terra e a do porvir, né? Então, eu preciso entender essas coisas. E quando você disse assim, existe uma defasagem do conhecimento, é exatamente por isso. As pessoas estão deixando de estudar a Bíblia, se contentando com ouvir um vídeo, uma música, um programa musical, uma peça, um evento da igreja, né? E a gente se preocupa muito pouco com o estudo da palavra hoje. Então, quando a gente se preocupar mais com a palavra, se dedicar mais para a palavra, a gente vai perceber que a minha comunhão com Deus está fazendo sentido e que agora eu não consigo mais me preocupar só comigo. Eu vou me preocupar com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas da minha igreja, com os meus vizinhos, com os meus amigos. Eu passo a ser uma pessoa menos egoísta, pensando menos em mim, pensando mais no semelhante, e aí se cumpre os 10 mandamentos, que são os 2 principais.
eu começo a amar a Deus acima de todas as coisas e eu consigo entender que eu preciso amar o meu irmão assim como eu me amo também. E aí o evangelho da salvação, da pregação, da redenção, da santificação, ele faz sentido para mim. Mas é quando eu começo a estudar a Bíblia. A Bíblia faz diferença. Você vai encontrar pessoas que, quando começarem a estudar a Bíblia, a vida delas foi transformada que você não consegue mais reconhecer. Poxa, né? Então, hoje a Bíblia diz assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como que eu faço isso? Através do estudo da Bíblia. Quando isso acontece, aí a renovação da minha mente acontece. Né? Enquanto eu não entendo isso, não existe a renovação. Aí você vai perceber assim, você vai encontrar o Márcio daqui 10 anos, o Márcio não mudou nada. Poxa, isso aí é trágico, né? O Márcio não mudou nada e continua o mesmo, né? Agora você encontra o Márcio daqui a 10 anos, poxa, como o Márcio está diferente. Um cara mais tranquilo, eu vejo ele assim mais próximo da Daiane, eu vejo ele um cara assim, poxa, antes o Márcio ele não se preocupava nos assuntos da igreja, hoje ele está em todos os cultos e ele está dando estudo para 3, 4 pessoas. Nunca eu imaginava ver o Márcio dando estudo para 4, 5 pessoas. Hoje o cara está dando estudo. Então, a gente vai perceber assim que eu preciso, na minha vida, demonstrar que o evangelho está fazendo diferença. Né? Eu olho para o irmão José, poxa, o irmão José não é mais o mesmo. Mas para bom, né? Olha a figura de João quando foi chamado, o filho do trovão. João, depois do encontro com Jesus, do estudo da palavra, que a palavra transformou o coração dele, João, discípulo amado, João, discípulo do amor. Essa transformação que a educação cristã, do estudo da Bíblia, da comunhão com Deus, precisa fazer na minha vida. E a gente vê assim, José. ó. Sim, pode falar. Eu gostaria de fazer uma participação agora minha, e depois eu vou ler os comentários que tem o Márcio e a Dai que estão participando, ali, o irmão Moisés também. Aqui na lição vem falando sobre a Igreja Adventista ter muitas verdades, né? Ter muito conteúdo. E ela vem dizendo também que não adianta nada ter isso se a gente for tratar o próximo mal. E eu estava pensando aqui comigo, enquanto o professor Gesiel estava falando, que a Tainá e eu, a gente tem ainda diversos livros lá em casa, e olha, por muito tempo eles ficaram parados, quase que intocáveis. A gente não pegava para ler, a gente tinha ali para bonito. Esse ano a gente está conseguindo mudar isso, a gente está conseguindo ler, a gente está conseguindo se alimentar espiritualmente, e está fazendo uma diferença enorme na nossa vida, enorme mesmo. Agora eu vou ler os comentários aqui para a gente não estender muito tempo aqui. O Márcio e a Dais botaram aqui antes, eu acabei não lendo, eu preciso ser estudante nas coisas de Deus e não somente aluno. E o Moisés colocou, quando um filho imita o pai ou a mãe, nunca é perfeito. É até engraçado quando isso acontece. Mas quando imitamos a Cristo, nunca será perfeito. Mas o pai com certeza ficará feliz. Assim como os pais ficam felizes com seu filho imitando eles, somente Cristo foi e é perfeito. Mas nós, imitadores, nunca seremos. Mas o bom testemunho ficará. Domingo fala sobre não fazer acepção de pessoas. O comentário do Márcio e da Daiane. E aqui pelo Facebook, tem a Daisy Raquel, que é a professora da escola, botou aqui. A nossa transformação será feita no que apreciamos. Precisamos apreciar a palavra de Deus. São esses os comentários até aqui. Amém. Eu aprendi uma coisa. Pode falar, mano. Eu estava ouvindo também o irmão Gesiel comentando, vocês comentando, e eu estava pensando, né, que a gente, na verdade, tem que se apaixonar por Jesus para a gente poder fazer, né, o que ele fez, né? Ele veio e foi exemplo, né, para ensinar. Ele se deu de exemplo como tinha que fazer as coisas, né, ensinando, cuidando, amando. E é assim que a gente tem que ser. Eu lembro que no primeiro ano eu me apaixonei pela minha professora porque ela me ensinou muita coisa, né, que eu não sabia. Né, ler, escrever, aquelas novidades todas que ela me ensinou, né, e eu olhava para ela com uma admiração, e aquilo fazia com que eu imitasse ela, né, eu passei a amar essa professora e passei a imitar ela em casa. Eu chegava, pegava, botava um quadro, né, que eu pegava, na verdade era o guarda-roupa da minha mãe, eu abri, fazia de quadro negro, e ali eu ficava passando a lição e falando com os alunos invisíveis, que eram meus amigos, né, e passando a lição, porque eu me apaixonei por isso, né? Eu me apaixonei pela pessoa, pelo jeito que ela era, passei a admirar e imitar o que ela fazia.
E eu acho que é isso que o cristão tem que ser, imitador de Cristo, se apaixonar por Cristo a tal ponto que tu quer imitar e fazer aquilo que ele fazia, né? E o objetivo de Jesus sempre foi alcançar as pessoas, o próximo, né? Através do amor, né? Através do cuidado, né? Através do ensinamento mesmo, que ele parava para ensinar multidões. Então, é esse o nosso objetivo, é nos preocupar se o próximo está aprendendo, se ele está, né, adquirindo aquilo que a gente já adquiriu para a nossa vida, que é a salvação através de Cristo. Então, essa é a nossa preocupação, que eles aprendam isso, né? A amar Jesus, a Cristo, a ponto de imitá-lo. E essa visão da irmã, ela é muito boa com o comentário da irmã, porque é o seguinte, nós estamos falando sobre imitar a Cristo, né? Mas qual foi, pegando uma visão geral, qual foi o apóstolo que falou isso? Sede meus imitadores, porque eu sou o quê? Imitador de Cristo. Olha a responsabilidade. Por que eu estou colocando esse texto? Porque a lição ela vem falando sobre isso, sobre nós sermos imitadores. A colocação da irmã é muito boa. Quando a gente quer imitar alguém, né, a gente vai tentar fazer todas as coisas, os jeitos, tudo que aquela pessoa faz. E esse é um dos grandes detalhes hoje do ser humano. Elas não estão imitando Jesus. Elas não querem imitar Jesus. Sabe por quê? Porque a lição também, nós vamos chegar ali, ela vai falar que não é fácil. Jesus, ele só falou coisa boa, ele só operou maravilhas e milagres, e o final dele foi o quê? A crucificação. Então, eu estou falando num contexto geral, porque a gente vai lutando, vai estudando, vai aprendendo, vai se educando com a palavra, e nós vamos mudando isso. Mas quando uma pessoa humilha a gente, quando uma pessoa fala mal da gente, a lição vai falar sobre ali, aqui fazendo uma junção já, sobre ali, sobre no entanto, em meio a esse cenário da falência moral, né, vai falar na segunda-feira, e trevas espirituais, no meio de todo esse barulho, aqui é o detalhe que eu quero chamar a atenção, externo e interno. Ouvimos as palavras de Jesus a cada um de nós. Eu quero chegar nesse ponto aqui. O barulho interno e externo, quero dizer, de fora e de dentro de casa. Muitas vezes nós enfrentamos os dois problemas, o de fora e o de dentro. Às vezes nós temos esse problema dentro de casa também. E se nós não tivermos a visão de Cristo, entra essa falência moral, que é separação, briga, discussão. Você vê que há uma falência. Por quê? Porque tem faltado, como o professor Gisele falou, o conhecimento, o entendimento, a visão de Cristo. Esse é o detalhe que tem acontecido, e que isso acontece por quê? O povo sofre por falta de conhecimento. Ninguém está disposto a realmente seguir os mesmos passos de Jesus. As pessoas sempre saem fora um pouquinho. Sempre. Sempre. É uma luta. Mas é um ponto para nós observarmos e identificarmos muitas vezes o porquê da nossa falência ou de erros que tem acontecido na nossa vida, né? E aí, fazendo essa ponte, voltando um pouquinho, ali, quando nós estávamos falando sobre a verdadeira educação cristã, ele vai falar ali, ainda sobre o professor, que nós vamos descobrir o foco ali, vai ser descoberto quando eu olho para o meu irmão. Olha, aqui é onde eu sempre falo, né? Eu sempre cumprimento vocês como realmente irmãos, meu amado, e sempre dessa forma. Por quê? Porque eu creio que Jesus, e leio, que Jesus ele tratava assim. Ele chegava, ele dava paz, ele chamava os irmãos, né, e tudo. Então, quer dizer, quando eu enxergo alguém que eu não conheço e o trato e chamo ele de irmão, essa é a verdadeira luz que Cristo tem para nós. Né? Não sei se o irmão Léo quer falar alguma coisa. Isso, tem um comentário no chat aqui do Zoom, do Moisés. Na lição de terça-feira, eu resumo com uma palavra: altruísmo. Isso ajuda a nós também, pois o egoísmo não vai imperar em nosso caráter. Porque na visão, exatamente, fazendo essa ligação, tá? Pessoal, pode falar, não deixa eu falando sozinho, tá? Mas diz assim, lá no final, qual é a visão de Jesus? Eu estou trazendo alguns textos aqui para aguçar vocês, tá? Porque diz assim, no entanto,
Ali estava Jesus, sempre firme no propósito que ele tinha, né? No entanto, ali estava Jesus chamando-os a viver como luz. Olha só, a ser misericordiosos, puros de coração e pacificadores. Entendeu? E agora, é interessante que a gente, às vezes a gente pega 1, 2 desses pontos e não pega o outro. Realmente é uma luta que, se nós não tivermos o estudo, o conhecimento, realmente fica difícil, né? Pode falar, Emanuel. Falou comigo? Vai falar aí? Eu pensei que... Já que ninguém vai falar, eu vou falar um pouquinho também. Fala aí, mano. O pessoal tá todo mundo falando. Na lição de segunda-feira, tem o texto de Mateus, capítulo 5, do 14 ao 16, né? Que Jesus, ele pede que a gente seja luz no mundo. E o que eu achei interessante nesse texto é que ele fala assim, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E linkando já com terça-feira, onde tem a perguntinha, tem a A e a B ali, né? A A diz assim, devemos realizar as obras de Cristo, evangelismo, ação social e cura. E a B diz assim, olha só, devemos aguardar que o Espírito Santo conclua a obra neste mundo. E muitas vezes a gente passa por isso, né? Eu vou ficar orando aqui em casa, eu não vou me envolver. Eu não vou em tal lugar, eu não vou lá entregar comida, eu não vou entregar roupa, eu não vou me envolver no impacto de esperança que nem teve. Eu vou ficar orando aqui pelo pessoal. O Espírito Santo vai fazer a obra. E esse é um erro onde a gente comete, onde a gente acaba pecando, né? A gente acaba trazendo o Espírito Santo para fazer uma função que é nossa, né? Sim. A gente tem que trabalhar junto, em conjunto com ele. A gente acaba pegando e, não, o Espírito Santo que resolva. Eu vou ficar em casa, Isso me chamou a atenção nessas 2 lições, nesses 2 dias. Verdade. Eu faço uma ligação com o comentário do Léo aqui. Isso é bastante importante. Quando nós não estudamos a Bíblia, quando nós não temos comunhão com Deus, é mais difícil a gente se envolver. Porque a gente não sente necessidade de fazer isso. Entendeu? Aí entra a parte ali de terça-feira, como o Moisés falou, que é a questão do egoísmo. Porque eu passo a pensar nas minhas coisas, naquilo que eu gosto, entendeu? Existem coisas que talvez na igreja eu não goste. E eu sempre uso o exemplo do pastor Bulhon, né? O pastor Bulhon, quando ele casou, né? No primeiro café da manhã encontrou metade de um mamão no prato dele, era uma fruta que ele tinha pavor. Mas ele começou a comer o mamão porque foi preparado com muito amor e carinho pela sua esposa. E ele hoje é a fruta que ele mais gosta. Às vezes na igreja, talvez tem coisas que você não gosta de fazer, né? Convido para você para ler a carta missionária. Não, eu não vou, né? Eu tenho vergonha. É quando a gente dá abertura para Deus ir transformando, renovando a nossa mente, naquele verso que eu falei antes, que a gente vai dar abertura para o Espírito Santo trabalhar no meu coração. Eu não gosto de estudar a Bíblia porque eu não entendo nada ali. Se você não der oportunidade para o Espírito Santo te ajudar a entender o que você está lendo, não vai acontecer também. Se você não começar a participar, se envolver nas coisas da igreja, você não vai sentir gosto por aquilo. Você só vai começar a gostar das coisas que você se envolver. E eu uso o que a irmã Kátia falou antes ali. Eu preciso gostar das coisas. E para mim gostar, eu preciso experimentar. Né? Se eu não experimento, como é que eu vou saber que eu tenho? Né? Claro que existem situações que eu posso e que eu não posso experimentar. Né? Claro, você tem que usar o bom senso aqui, não é para todas as coisas. Mas dentro do contexto de educação cristã, eu preciso me envolver com as coisas que eu tenho certeza que vão me levar para a eternidade. Exemplo, o estudo da Bíblia. Eu preciso me envolver com o estudo da palavra. A lição da escola sabatina é uma temática toda semana de coisas que vão me fazer crescer espiritualmente. A oração. Existe um ditado que diz assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Aí você vai ver pessoas clamando por um milagre só quando ele realmente está precisando, porque ele não faz isso, não é uma constante na vida dele. Só quando a coisa apertou que ele vai correndo lá para pedir, entendeu? Não que Jesus não vai responder, mas não é algo que, poxa, ele ganhou, quando ele ganhou aquilo ali, passou, ele vai voltar ao estado de anteriormente, entendeu? Não vai ser, ele fez só para ganhar, é um jogo de interesses que a gente faz às vezes com Deus, e isso é muito triste, sabe? Jogar com Deus por interesse. Né? Às vezes eu devolvo o dízimo porque eu quero ser abençoado. Não, eu devolvo o dízimo porque eu já fui abençoado.
né? Já fui abençoado. Exatamente, entendeu? Então, existem coisas que eu só vou entender, que só vai mudar aqui na minha cabeça quando eu entender o que a palavra está querendo me dizer. Agora, se eu não estudo a palavra, eu continuo sem entender e vou morrer por falta de conhecimento. Não morte física, morte eterna, né? Verdade. Existem muitas alegrias, né, irmão? Comparando aqui com a escola, como o irmão colocou os dois grupos ali, do que realmente está ali para estudar e do aluno. Há muitos vão para a escola para brincar, tudo, aquela coisa toda. E a gente vê hoje no mundo a seguinte situação: as pessoas já estão vivendo no mundo do fast food, da comida rápida. Então também nós estamos vivendo dentro do evangelho rápido. As pessoas querem ouvir palavras que acariciem seu coração, que façam o seu dia ficar bom, né? Essa palavra me encheu o meu dia, mas ela não quer conhecimento. Porque aqui ainda no estudo vai falar, porque se nós elevarmos, olha só o que fala lá no texto, né? Se nós elevarmos, né, a cruz, tá? Como ela deve ser, como realmente ela é, né? Nós vamos ver o valor de cada ser humano, entende? E como nós vamos tratar ele, como realmente ele merece ser tratado, de acordo com o valor que Deus deu através de Cristo Jesus. Então você vê que é uma coisa muito profunda, né? Mas hoje, o que as pessoas querem ouvir? O seu dia vai ser bom, o seu dia vai ser abençoado, e não sei o quê, hoje você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Então, nós estamos vivendo um evangelho fast food também, em que se uma pessoa fala, a outra concorda, e ela não vai para a Bíblia para dizer assim, ó, deixa eu ver se que esse camarada está falando está certo. Nós não estamos vivendo isso. Eu volto a repetir, e não é crítica. Muitas vezes você pega esses mega cultos gigantescos, com milhares e milhares de pessoas, eu volto a repetir isso, e quero que me digam que, irmão José, tu está errado, eu fui lá e tinha. Mas quando abri a câmera lá dessas milhares de pessoas, conta para mim quantas vão estar com isso aqui na mão. Conta para mim. Eu vi 30 pessoas lá com a Bíblia na mão. Conta para mim. O ensino está aí. Não é uma pessoa falando. É ela falando, eu lendo na Bíblia, e nós debatemos como nós falamos. É se reunir, debater com assuntos, por quê, né? Então, quer dizer, são várias as questões. Ali, passando um pouquinho para frente ali, né, vai falar, se a igreja leva mesmo a sério a ideia de ser uma força em favor, né, da educação cristã, é imprescindível que comecemos com Jesus, né? Jesus é o foco, né? O Senhor chamou discípulos e os treinou para a missão ao andar com ele. Então, quer dizer, você vê que é um relacionamento. Eu preciso andar com Jesus. Pode falar, meu irmão. Léo, quer falar? Tá. Entendeu? Então, voltando aqui para o pensamento aqui, estou cuidando aqui para não deixar o pessoal no vácuo aí, né? Então, quer dizer, o mestre lhe deu a oportunidade. Pode falar, meu irmão. Agora que tu me deu a oportunidade, eu vou falar. Vai lá. Aqui nos comentários do chat. Eu vi aqui, quase deixei passar. Moisés botou, eu tinha muitas perguntas no passado antes de conhecer a verdade na Bíblia, mas hoje essas respostas me foram dadas através do estudo da palavra, buscando a verdade na palavra e não na profecia humana. Com certeza, somente a leitura da Bíblia nos edifica. E eu tenho uma dúvida, ela é real. A lição da Escola Sabatina, ela vem falando sobre esses momentos, né, de a igreja ter esse momento de estudo da palavra. Esses momentos não seriam nos cultos, então, ou seria tipo num sábado ter ali um momento de culto, tá o pregador lá pregando, e eu posso levantar a mão e questionar, fazer pergunta. Essa é uma dúvida. Não sei se alguém sabe responder, porque na minha cabeça, esses momentos eram apenas no pequeno grupo, ou até mesmo na escola sabatina. Eu não sei se nos cultos a gente pode fazer isso. Aqui na terça-feira vai falar um pouco, mais ou menos, ver se eu consigo aqui aplicar dentro da lição que nós estamos falando, tá? Porque diz ali, por 3 anos, os discípulos observaram Jesus
praticando os ideais do reino, tá? Anunciados em seu primeiro sermão na sinagoga, lá de Nazaré, né? O perdão, a graça, o amor. Por que eu estou falando? Eles observavam. Então, se você vai pegar vários textos, quando os discípulos estavam andando com Jesus, eles observavam o que Jesus falava, a mensagem, a pregação. E aí, quando eles se retiravam, aí nós vamos entrar no pequeno grupo, né? Quando eles estavam reunidos ali em pequeno grupo, aí os discípulos vinham. Mestre, tal situação que o senhor falou, como é que não é? Eu creio que assim, um encontro lá na igreja, num sábado, é para nós compartilharmos aquilo que Deus tem feito para glorificar o nome dele, e também tem aquela ação de também eu estar quebrantado, de eu estar com a minha vida em destroços, e ali poder ouvir algo que me edifique, certo? E aí, onde é que vai ser esse fortalecimento depois também? Não adianta, ele vai cair no pequeno grupo, a lição um pouquinho mais para frente vai falar sobre isso, né? Então, ali nós vamos observar o que aquele pregador está falando, e não deixa de ser algo para nós também trabalharmos no pequeno grupo. Porque vai falar que no pequeno grupo você fica mais à vontade, você canta, você ora, você fica mais aberto ao conhecimento, entendeu? Então, quer dizer, ali na igreja, na minha visão, pode gerar até muitas dúvidas para quem é de fora. Então, por isso a ideia do pequeno grupo, né? Não sei se alguém pode dar mais algum outro tipo de visão, mas a minha visão, biblicamente e através da lição, eu creio dessa forma. Né? Alguém quer comentar um pouquinho aí, não? Oi? Estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Márcio conseguiu ativar? O Márcio está tentando falar, mas está com problema no áudio ali. Opa. Porque assim, não está saindo. É. O Moisés Terraciano, ele botou um comentário aqui sobre a minha dúvida. Ele botou assim, ó: o ideal seria nos cultos de domingo, um culto do estudo da palavra. Por isso eu fazia. Ele disse que fazia isso na igreja lá do Jardim Aparecida. Sim, vai ser o culto do domingo, até chamado domingo, é o culto da família, né? Que também você pode trabalhar isso aí. Mas também não vai deixar de, embora sendo na igreja, não vai deixar de ser um pequeno grupo na igreja, entende? Mais aberto. Por exemplo, na igreja onde, falando isso que o irmão comentou, lá na Batista, onde eu frequentava, se fazia muito isso. O pregador ali pregando, as pessoas levantavam a mão e falavam, bem tranquilo, perguntavam, né? Então vai ter muita variação de culto para culto, de pregador para pregador, de igreja, né? Então vai ter muita essa variação. O Márcio acho que entrou, agora vai. Agora foi. Pode falar. Não está saindo o som, Márcio. Márcio, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp ali. Se tu quiser, grava um áudio no WhatsApp e eu ponho aqui. Também. Comentando ali o que o irmão Moisés falou, comentou ali, né? Eu também tive entendimento, assim, que no domingo seria, como é culto evangelístico, né? Teria essa abertura para alguém que quer perguntar alguma coisa. Mas isso que nem o irmão José falou, vai de cada pregador, de cada pessoa que está ali, né? Passando a mensagem. Sim. E dá essa abertura para alguém que quer fazer alguma pergunta, que ficou com alguma dúvida ou algo assim. E o sábado, eu acho que fica mais para adoração, é um culto de adoração já a Deus, né? E daí, se a gente ficar fazendo perguntas, abrir a pauta, assim, de todo mundo fazer uma pergunta, eu acho que tira o foco que é a adoração a Deus. Então, eu acho que o domingo seria, né, como evangelístico, e dependendo de cada pregador também, né? Sim, exatamente. Então, o que acontece? A gente vai ter essa variação. Agora, voltando a falar ali sobre a questão ali, você vê que ainda na terça, o assunto é muito vasto, né? Ele vai falar sobre, sobre os ideais do reino,
do reino de Deus, né? Do reino dos céus, né? Que vai falar ali que são os 3 ideais, né? Que é o perdão, a graça e o amor. Mancate, está fechado o teu áudio. Fechou, não, eu estou comentando aqui com meu marido. Ah, boa, boa. Isso aí, tá participando então. Né? Então a gente vê o seguinte, ó, que tem esses 3 ideais, que é o perdão, a graça e o amor, mas você vê que com esses 3 ideais existe não o peso, mas as dificuldades que nós falamos. E que muitas vezes, para você manter esses 3 ideais, você vai ter a solidão, né? Você vai ter o comprometimento e as dificuldades. Porque se você pegar, é exatamente isso pelo que Jesus passou. Jesus, muitas vezes, ele estava só, ele se retirava para os montes, para o meio dos matos. Tem um livro que eu falo que, quando Jesus era criança, né, sobre a infância de Jesus, ele se retirava muito para o meio da natureza, para falar com o Pai. Então, quer dizer, aqui é a solidão, ele se retirava. Muitas vezes é importante nós nos retirarmos para conversar com Deus, né? Termos o comprometimento, né? E isso a gente vai ter dificuldades, porque nem todos vão entender essa nossa ação de querer chegar mais próximo de Deus. Muitas pessoas não vão entender isso. Irmão José, agora sim, está me escutando? Glória, agora foi, hein? Agora vai. Agora eu entrei aqui pelo celular. Minha preocupação é essa. Acho que pelo computador ali eu estou sem áudio. Mas muito bom. Eu queria comentar ali a questão aquela hora ali que você estava falando ali, do estudo, da leitura. Isso hoje a gente parece que encontra tempo para fazer outras coisas e não encontra tempo para leitura. O exemplo que o Léo deu ali dos livros e tal, isso é bacana, a gente tem que se envolver. A gente só vai sentir o desejo de trabalhar para Deus quando eu leio, quando eu me envolvo e busco as coisas de Deus. Senão, como o Gesiel falou, vai passar 10 anos, ele vai olhar para mim, vai olhar para um de nós e vai dizer, não, mas olha como o Márcio mudou, ou como o Márcio continua a mesma coisa. É isso. Se nós tivermos envolvimento com as coisas de Deus, seja na igreja, seja em casa, seja na sociedade, seja na escola, seja no nosso trabalho, mas sempre com o foco às coisas de Deus, aí eu vou sentir desejo de participar, vou sentir desejo de fazer alguma coisa para Deus. Todos dentro, seja da igreja ou da escola, todos têm uma parte importante. Seja trocando uma lâmpada na igreja, seja ajudando a limpar a igreja, ou seja, falando lá na frente. Uns falam melhor, outros não. Eu não gosto muito de falar, eu sou mais de ficar reservado e tal. Mas se tu me convidar, vamos lá trabalhar, vamos lá arrumar a igreja, vamos lá fazer isso, pode contar comigo, estou sempre. Não gosto muito de aparecer. Eu e a Dai, a gente é mais assim reservado, mas a gente, né, ajuda naquilo que a gente consegue. Então a gente tem que buscar isso, se achar a fazer alguma coisa dentro da igreja. Acho que esse é o ponto importante. E, claro, encontrar tempo, assim como a gente encontra tempo para as coisas, para as outras coisas que a gente, da nossa vontade, do nosso desejo, a gente tem que buscar aquilo também, as coisas de Deus. Acho que esse é o ponto. Sim. Aqui nós vamos ver também, está acabando nosso tempo aí, né? A lição é muito vasta, é muito boa, né? Ali vai falar sobre a quarta, sobre o Einstein, né? Que ele comenta ali que o importante é não parar de questionar, mas a questão é que nunca percamos a sagrada curiosidade. Então, questionar e a sagrada curiosidade, isso vindo de Albert Einstein, né? E aí é um grande homem aí, né? Falando isso. Não questionar acusando Deus, mas dentro buscando, visando o conhecimento, né? Buscando esse estudo, essa educação para que alcancemos realmente a graça do Senhor na nossa vida. Esse é o grande ponto, entendeu? Esse é um ponto ao qual tem se falhado, e como o irmão falou, eu quando estou cansado, durante a semana, às vezes, até brinquei com a Angélica ontem de manhã, falei, Glória, ainda bem que existe o sábado. Eu estava essa semana foi muito cansativa. Mas independente do cansaço, você levanta, você vai trabalhar, certo? Porque você tem alguns compromissos com pessoas, com seres humanos. E aí eu pergunto, e o nosso compromisso com Deus? Né? Imagina se Jesus, já sentindo o peso dos nossos pecados
Imagina ele já suando sangue, né? A ciência explica esse fenômeno, que é de tal angústia que a pessoa soa sangue. Imagina se ele dissesse assim, ó, não, eu estou muito cansado, não vou passar nesse negócio, não. Né? Ele até, né, falou, Pai, se possível, passa de mim. Mas Deus não respondeu. Sabe por quê? E assim como Deus muitas vezes não vai responder para nós. Sabe por quê, irmão? Porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Meu irmão, você já sabe o que tem que fazer. Nós temos que prosseguir para o alvo, né, visando o que? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se esse é o alvo, e se eu olhar para Cristo e entender a cruz como eu já li, eu vou valorizar meu irmão. Mesmo muito cansado, eu vou encarar as dificuldades. Esse é o grande ponto. Né? Alguém quer fazer mais um comentário aí? Estamos, né, encaminhando para o nosso final. Ajuda aí, pessoal. Ontem Vamos lá, comentar. Ontem eu estava ouvindo um pouco uma pregação do Rodrigo Silva, e ele estava falando Sim. que muitas vezes não, a maioria das vezes, né, eu quero que a igreja, que as coisas de Deus se encaixe com o meu modo de vida, sabe? E aí é dito assim, você falou, eu sei a verdade, eu sei que Deus está me respondendo na Bíblia, mas eu quero que de alguma forma tenha um ajuste para isso combinar com a minha vida. Né? Eu dou um jeitinho de misturar as coisas para mim conseguir encaixar, né, aquilo que eu quero com aquilo que Deus quer. Né? E isso é errado. Né? O que é sim, o que é não. Eu tenho que aprender a viver assim. Se eu quero me dizer uma pessoa que sou cristã, que eu faço a vontade de Deus, em primeiro lugar, né? Se põe ali, Deus já disse, né? Primeiro ele. Então, se eu quero fazer isso, eu tenho que fazer o que Deus quer, e não o que eu quero, ou tentar ajustar de alguma forma para que eu possa fazer a vontade de Deus se tornar minha vontade também, procurar ali uma forma de um ajuste para que isso possa acontecer de alguma forma na minha vida. E aí eu me senti com a minha consciência, não, mas eu estou fazendo aquilo que Deus quer, não sei o quê, mas eu dei esse jeitinho brasileiro de conseguir fazer Deus, né, a lei de Deus se ajustar com a minha vida, com o que eu quero e não com o que Deus quer. E as pessoas hoje estão muito mimimi, eles não querem, a gente não quer, eu me incluo, a gente não quer ouvir o que Deus quer, né? A gente, para mim não seguir, então eu dou um jeito de fugir dessa situação, sabe? Eu até me afasto da igreja, me afasto de Deus para mim poder fazer aquilo que eu quero, né? E aí boto a culpa no irmão, o irmão foi agressivo comigo, o irmão falou grosso comigo, o ancião não sei o quê, o pastor não sei o quê, não sei o quê, para mim me afastar, mas por coisas minhas, coisas que eu não estou conseguindo ajustar na minha vida, que seja conforme a vontade de Deus. Então eu acho um motivo para mim me afastar, ou um ajuste para mim fazer aquilo que eu quero, e acaba que Deus, né, tem que fazer aquilo que eu quero para minha vida, e não eu fazer a vontade de Deus. Irmão, pode falar, mano. Moisés fez mais uma participação aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Ele disse o seguinte: Jesus na cruz do Calvário sofrendo e pediu ao Pai que aliviasse o seu sofrimento. Ele baixa o olhar e vê sua mãe, seu irmão. Ou seja, sua família próxima como um apoio emocional. A família é importante quando estamos passando por problemas. E a Dai colocou aqui: irmãos, vamos lembrar de orar pela família do vô do Jonas, que faleceu. Com certeza. Com certeza. Existem, na verdade, a gente, dentro do contexto que nós estamos estudando, né? É um exemplo, ó. Você quer ver um exemplo muito simples do que nós estamos fazendo? Isso que nós estamos fazendo aqui. Essa recapitulação da lição, se você fizer um pequeno grupo e pegar esse tema aqui, você faz uma vigília. E ainda falta tempo. Tá vendo que é minucioso, é carinhoso o tema. Ele te faz realmente pensar nas coisas do céu. E aqui, para a gente finalizar, falta agora 9 minutinhos aí, só para nós, vocês já leram, mas é importante a gente, acho que, ler junto, né? Porque muitas pessoas acabam deixando a Cristo, porque, como a irmã Kátia falou, ela tem ideais na vida dela e não aceita os ideais de Cristo, né?
E aqui diz ali no final, né? Cristo frustrou essa esperança de grandeza mundana. Nós não somos deste mundo, entendeu? No Sermão do Monte, procurou desfazer a obra da falsa educação, dando aos ouvintes, né, o conceito correto sobre o significado do seu reino, né, bem como o seu próprio caráter. Então, quer dizer, quando Jesus vem e mostra o que realmente é, não foi bom para muitas pessoas. E, de igual modo, hoje acontece. As pessoas elas não querem ouvir e entender a verdadeira ação de Deus, de Cristo nas nossas vidas. Elas querem o quê? Elas querem que Deus se adapte a elas, não elas se adaptem a Deus. Amém, irmãos? Bom, Léo, pega o comando aí do navio aí, qual é a situação? Temos mais uma música, o que nós vamos fazer agora aí? Não, nós vamos até amanhã falando aí. Pode falar, Ana. Sim, sim. O Moisés também havia colocado aqui para a gente lembrar de orar pelo irmão Daniel, que há uns dias atrás ele perdeu a esposa. Ele tem 2 filhos que estudam aqui na escola de Santa Cecília. Então, vamos lembrar de orar por esse nosso irmão. Isso. Certo. Está passando por esse momento delicado aí também. Certo. E do Daniel, né? Isso. Mais e o Elias aí, mas... pelo Facebook, ele pede oração pelo pai do Marcelo, que está numa situação delicada também na UTI. Certo. Pai do Marcelo. Temos mais alguma música aí, mano? Como é que nós vamos fazer? Ou vamos já estar orando aí? Eu vou pôr uma música aqui que foi pedido do Márcio, inclusive. Eu só vou procurar ela aqui rapidinho e já coloco. Questão de segundos. Certo. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo aqui um comentário, né? Sobre a questão ali, como nós estávamos falando, né? Sobre os ideais do reino. Os ideais e as dificuldades. Nada nessa vida a gente vai conquistar de fácil modo, porque nem sempre as pessoas vão entender o seu esforço, entendeu? Então, por isso que quando nós escolhemos a seguir a Cristo, nós precisamos entender, como eu já disse, que nem todos vão entender, e muitas vezes até mesmo familiares, pessoas próximas de você. Então, esse é um ponto que a gente precisa também buscar esse conhecimento, buscar essa visão, para que nós também não venhamos a se entristecer, né? Essa é a visão. Entendeu? Oi, irmão José. Sim. Está me ouvindo? Salmos 25, verso 5 diz o seguinte: orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Isso é o que a gente precisa ter sempre em mente. A gente, exatamente, assim como na escola, a gente entra ali, né? Seja no pré ou no primeiro ano, aí depois vai para o quinto, sexto, sétimo, aí o primeiro, segundo, terceiro ano, é uma escada que a gente vai subindo. A mesma coisa deve ser com as coisas de Deus. O aprendizado, o início, e a gente tem que manter e se formar. A formatura acontece aonde? Quando Jesus voltar e a gente estar no céu, e que a gente possa ter forças e sempre voltar-se para a palavra de Deus nos momentos difíceis, para que assim a gente possa manter a fé, combater o bom combate aqui e fazer como Saulo, né? Fazer como Paulo, na verdade, né? Que foi transformado. Sim. Ele fala ali em Timóteo, né? A gente perseverar na fé e não, né, nos afastar. Pelo contrário, devemos nos aproximar cada vez mais da palavra, seja da Bíblia, estudo de espírito de profecia, se envolver nas coisas da igreja. Só assim nós vamos nos manter, né, próximo e buscando aquilo que é o encontro com Jesus no céu. Com certeza, mano. Exatamente isso. Exatamente isso. Bom dia, irmãos Gonçalo.
A lição ela vem falando, né, sobre nós sermos imitadores de Cristo, sobre nós nos dispormos a fazer as coisas que Cristo fazia, a estudar, a ensinar. E eu falo por mim que, junto com o querer fazer algo, independente do que seja, estudar, ensinar, trabalhar em algum departamento da igreja, tem que andar junto a noção de que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Eu falo isso por mim, porque durante todos esses anos que a gente está na igreja adventista, eu sempre comprei a lição, e muitas vezes delas, a lição ficou guardada na gaveta, intacta do jeito que foi trazida da loja. E, enfim, o que eu vi com isso? Que eu queria muito, eu ia lá e eu gastava o dinheiro comprando a lição, porque eu queria muito estudar a lição. Mas eu não queria sair da minha zona de conforto, porque para mim era difícil tirar um momento do dia para pegar a lição e sentar ali, orar a Deus e estudar e pensar e raciocinar naquilo que eu estava estudando, que eu estava lendo. E a partir do momento que eu me disponibilizei a isso, que eu comecei a tirar ali nos meus primeiros horários do dia para fazer isso, não vou dizer que foi agradável, não foi, porque não é uma coisa que eu estou habituada a fazer, ter que estar ali raciocinando, forçando o meu raciocínio já nas primeiras horas do meu dia. Mas hoje, eu vou dizer o seguinte, assim, por experiência própria, essa semana eu tive alguns dias adoentada e eu não conseguia ler, muita dor de cabeça, dor nos olhos, enfim, eu não conseguia ler, eu não conseguia nem mexer na claridade do celular, assim, sabe? E eu senti falta nesses dias que eu não consegui fazer. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho tão importante, querer não basta, tem que ter a atitude de dar o primeiro passo junto com o querer. Irmãos, para quem não reconheceu essa voz, foi da Rosângela. Ela estava com problema no notebook, não conseguiu participar aqui pelo Zoom. Então ela mandou um áudio para o Kleber me enviou e eu decidi compartilhar com vocês. Irmão José, é contigo Isso. agora. Vamos orar então. Estamos sendo gratos por esse momento aí e pelos amados aí que hoje estão passando por algumas dificuldades. Amém? Vamos orar então com a sua cabeça. Vamos clamar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo teu santo sábado, esse dia que vem, Senhor, nos aliviar dos pesos, das situações que essa vida tem a cada dia e a cada dia mais sobre nos carregando, mas nós temos um sábado que é a tua promessa, o teu alívio, o estar do Senhor verdadeiramente conosco. Por isso somos gratos por este dia e por esse momento que temos, ó Pai, que podemos compartilhar um pouco daquilo que aprendemos da tua palavra e dos teus ensinos. Nesse momento, Pai, também eu quero orar pela vida do Daniel, né, sobre a sua casa, sobre a sua família enlutada, pela situação, ó Pai, a qual ocorre. Que ele possa voltar o seu coração para ti, que ele possa aceitar o Senhor a cada dia mais e mais, a cada momento na sua vida, permitindo que o Espírito Santo fale ao coração dele, para que ele entenda todas essas coisas, sabendo ele que o que nos aguarda no céu é muito melhor do que todas as coisas que essa terra pode oferecer. Por isso, Senhor, conforta. E através do teu Espírito Santo, ó Espírito Santo, abençoa ele nesse momento, fortalece-o neste momento, pela tua graça, pela tua misericórdia, sabendo ele e que ele possa também entender que somos irmãos e que podemos, ó Pai, de uma certa forma também ajudá-lo. Que ele possa também abrir o seu coração e contar com todos nós, como igreja e como irmãos. Pedimos também sobre a vida do pai do Marcelo, que também tem enfrentado muitas dificuldades, muitas situações, e que também o teu Espírito Santo ele venha a deixar o coração ser aberto, que ele venha permitir que o Espírito Santo dê a direção a ele, para o confortar, o direcionar e também ele compreender que o céu é o melhor lugar para nós. Ou, Senhor, dessa forma também, peço o conforto nesse momento de luto sobre a família do irmão Jonas, né, sobre toda a sua casa, sobre os familiares que também nesse dia estão, Senhor, enlutados,
né, com a perda do seu vovô, mas creio com certeza que ele tem no coração a certeza que logo em breve o verá, com grande alegria, juntamente todos com Cristo. E por isso eu creio que, nesse momento, eles têm o conforto do teu Espírito Santo. Né? Também favorecendo a irmã Rosângela, todos os nossos amados irmãos que passaram pela questão de um vírus, coronavírus, ou que se sentiram mal, que o Senhor venha fortalecer a cada um. Desde já também orando por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer pela tua igreja nesta terra. Nos dá a tua direção, a clareza na nossa mente, com a compreensão de tudo que é necessário aprendermos. Obrigado por tudo, ainda assim direciona tudo que necessitamos fazer, Pai, na tua presença, conduzido pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pai. Amém, Senhor. E amém.